Amém, a paz do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem? Estão falando que eu tô ficando parecido com meu pai mesmo. Aleluia. Grande satisfação, grande prazer, grande privilégio a gente poder estar aqui compartilhar da palavra do Senhor. Aleluia. Mesmo, acho que quase todo mundo já me conhece, mas tem algumas pessoas que não, né? Filho do pastor Marivaldo, da missionária Simone, irmão da Elizabeth, do Davi Lucas, cunhado do Bruno, noivo dessa mulher maravilhosa e virtuosa que Deus me concedeu, a Mariana. E muito feliz por este novo tempo que estou vivendo lá na cidade de Pato Branco, pelas maravilhas que Deus tem feito, pelo cuidado que Deus tem tido com a gente, né? E com grande expectativa para aquilo que Ele vai fazer, não só na minha vida, mas na nossa vida. Existe algo tremendo que Deus quer fazer neste novo tempo, mas é preciso que a gente se posicione para que a gente possa viver a glória deste novo tempo que Deus tem preparado, gerado no coração dele para nós. Amém? Quero falar um pouco aqui sobre a célula. Sábado a gente esteve ali na célula, no bairro Aquiles Comer, mais conhecido como a CDD. E tem sido uma bênção, irmão. Eu tive o privilégio de estar na primeira célula e agora na quarta, né? Nesse sábado que teve, a gente esteve lá também. Tem sido uma bênção, sabe? E eu quero te incentivar a estar lá presente também. A Bíblia fala que quando os homens falam a mesma língua, não há nada que eles não possam fazer. Se a gente tiver a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, tá junto com o nosso pastor, junto com a visão da nossa igreja, eu tenho certeza que não há nada que a gente não possa fazer. Tenho certeza que vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer através de nossas vidas, entendeu? Então abraça o seu pastor, abraça a direção que Deus está dando para o seu pastor, para que a obra de Deus seja concretizada, vidas sejam ganhas, sabe? Um ambiente gostoso, um ambiente maravilhoso. Está ali a irmã Josa, a irmã Milena, estava lá com a gente. Elas podem testificar que é uma forma muito gostosa da gente estar adorando a Deus, fazendo a obra de Deus, recebendo as pessoas, cuidando das pessoas. Então seja você alguém que se disponibiliza para Deus usar naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. O capítulo é o 47. Versículo de número 3. Em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Curva a sua cabeça por um momento, então. Aleluia, Jesus, nós te damos graças uma vez mais. Nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Jesus. Nós te louvamos por este tempo precioso, sabe, Pai? Pelas oportunidades a qual o Senhor tem nos proporcionado, pela tua graça, a tua misericórdia que tem parado sobre as nossas vidas. E neste momento, uma vez mais, Pai, queremos te dizer, Senhor Jesus Cristo, faça o teu querer em nós. Em nome de Jesus, Pai, que viemos nos ligar ainda um pouco mais da terra, Pai, nos desprender um pouco mais deste mundo, para estar conectados a Ti, para ser sensível para ouvir a Tua voz neste momento. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que a Tua obra seja feita, a Tua palavra seja semeada aos nossos corações, que os nossos corações sejam solos férteis para a Tua palavra ser semeada, e que nesse solo ela venha crescer, venha se tornar uma grande árvore de lindos frutos, em nome de Jesus. Aleluia e amém. Glórias a Deus. Diz o seguinte, o livro de Ezequiel, capítulo 47, no verso 3. O homem descolocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. E, enquanto se movia, totalizou 1000 covados longos, isto é, 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água, que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era profunda.
que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando a gente se converte, irmão, quando a gente aceita Cristo em nossa vida, a gente começa a nutrir um relacionamento com Ele. E a gente começa a conhecê-lo, começa a se apaixonar, começa a descobrir mais sobre Jesus, começa a querer buscar mais de Jesus, a querer conhecê-lo ainda mais, porque temos prazer nisso. E vamos buscando ao Senhor com intensidade, da forma que Ele gera em nosso coração, no nosso quarto, na nossa casa, na igreja, de toda maneira possível. Para conhecer mais de Jesus, para se aprofundar na palavra de Jesus. E à medida que vamos amadurecendo na fé, vamos sendo discipulados, vamos sendo pastoreados, nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos se aprofundando na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus. E vamos mergulhando cada vez mais nessas águas. Vamos mergulhando cada vez mais nesse relacionamento com Deus. Vamos conhecendo cada vez mais de Deus. Agora, a questão é que muitas das vezes, num certo ponto dessa caminhada, nós acabamos parando. Muitas das vezes, quando essas águas batem no nosso tornozelo, nós já paramos. Muitas das vezes, quando batem nos joelhos, nós já paramos. E não mergulhamos mais fundo. Não vamos além. Não deixamos Deus nos levar à posição imposta por Ele, ao lugar que Ele tem gerado no coração dEle para cada um de nós. E acabamos parando ali. Só que o desejo do coração de Deus, para a minha e para a sua vida, é que nós mergulhemos mais fundo. É que nós nos aprofundemos um pouco mais. É que nós continuemos a buscá-lo de todo o nosso coração, para que então possamos encontrá-lo, para que então possamos conhecê-lo, para que então, de fato, possamos ter propriedade para fazê-lo conhecido por onde quer que a gente vá. Deus me dando essa palavra, eu coloquei um tema nela. E diz o seguinte: ela é um convite a ir mais fundo. E é esse o convite que Deus quer fazer para mim e para você. Eu falo isso porque é o que eu estou vivendo. E eu aprendi que a gente tem que pregar a verdade que a gente vive. E quando o Espírito Santo, Deus ministra em nosso coração, nos faz passar por algumas situações, é aí que Ele quer nos usar. Que à medida que Ele fala conosco, à medida que Ele vai falar com a pessoa, porque primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. Primeiro Ele nos enche dEle, para depois nos dar o privilégio de transmiti-lo para o nosso próximo. Isso é maravilhoso. Tenho vivido esse novo tempo. Como vocês já sabem. Nova cidade, uma nova forma de trabalhar. Agora estou encarregado da empresa lá, estou implantando a empresa lá. E sabe, na vida espiritual também. Estou vivendo um recomeço. Sexta-feira a gente teve ali no Vem Pro Paz, que é um evento a qual as igrejas se reúnem com o propósito de orar, interceder pela nossa nação. Né? Eu tive o privilégio de estar falando da palavra de Deus ali também. E algo que Deus gerou forte no meu coração foi isso, a glória de um recomeço. Onde Ele disse que se buscarmos com intensidade, se buscarmos de todo o nosso coração, se trabalharmos, se nos dedicarmos, aquilo que vivemos um dia que pensamos ser grande, pensamos ser o ápice da nossa vida com Deus, não se comparará com aquilo que Ele há de fazer ainda nessas vidas. Ainda há esperança para a árvore cortada. E com o cheiro das águas brotará, se renovará e voltará a dar frutos. E o detalhe é que em Ageu 2 vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vai dizer o quê? Que, olha, aquele que viu esta casa na sua primeira estação, viu a glória, viu como ela estava. E agora, como que ela está? Mas não há de se comparar o que Deus vai fazer ainda nesta casa. E eu tenho crido nisso. Tenho buscado me aprofundar no relacionamento com Deus, me aprofundar na palavra de Deus e deixar com que Ele faça o querer dEle em minha vida. Que se cumpra aquilo que Ele gerou no coração dEle para a minha vida, sabe? Por um momento, alguns meses atrás, eu acabei parando, acabei deixando a água bater no joelho, e de repente do joelho já estava na canela novamente. A gente vai retrocedendo de certa forma quando a gente para, porque só da gente parar a gente já retrocedeu. Porque a ordem de Deus é para avançar, é para marchar, é para seguir em frente. A Bíblia nos inspira a ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.
Isso é o que Deus tem para mim e para você. Então, à medida que a gente para, a gente já está retrocedendo. Mas a questão é, Deus me convidou a ir mais fundo. E não só a mim, mas é o que Ele tem trazido a nós hoje aqui nesta noite. O convite dele é que venhamos ir mais fundo, não venhamos nos contentar apenas com a água nos tornozelos, ou com a água nos joelhos, ou com a água nos ombros, mas que venhamos mergulhar por completo nos rios do Espírito, nas águas do Espírito, nas águas que curam, nas águas que trazem vida. Mas por que ir mais fundo? Por que Deus quer que eu e você vá mais fundo? Vamos lá, vamos abrir agora a nossa Bíblia aqui, rapidamente em João 15, 16. Quero ser breve. Aleluia, Jesus. João, capítulo 15, versículo 16. Todos encontraram? Glória a Deus. E diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Aqui a gente vê que o quê? Deus te escolheu. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a nós. Ele tem um projeto para mim e para você. Como o pastor disse aqui um pouco antes, eu achei extraordinário. Você não está aqui de telespectador. Você não está aqui só para ver, só para olhar, só para ouvir. Você está aqui para que Deus faça em você, porque Ele quer fazer através de você também. Ele já te escolheu e Ele te designou, ou seja, Ele já preparou algo para a sua vida. Ele já planejou, já gerou algo no coração dele para ser exercido em sua vida, para ser consumado. Ele nos escolheu para dar frutos, e que esse fruto venha permanecer. Só que, para que de fato se cumpra o propósito de Deus em nossa vida, para que de fato a gente vá e dê fruto, e que esse fruto permaneça, para que de fato Deus faça através de nós, primeiro Deus precisa fazer em nós. Então é necessário que a gente aceite esse convite que Ele nos faz hoje, e venhamos ir um pouco mais fundo. Devemos mergulhar mais profundo no relacionamento com Deus. Devemos mergulhar mais profundo na palavra de Deus, sabe? Achar todas as maneiras possíveis de estar mais perto de Deus, de conhecer um pouco mais de Deus, de fazê-lo conhecido. Ah, tem célula, eu vou na célula. Tem discipulado, eu vou no discipulado. Tem reunião na igreja, eu vou na reunião. Tem consagração, eu vou na consagração. Tem escola bíblica dominical, eu vou na escola bíblica. Porque eu quero aprender, eu tenho sede, eu tenho fome. Quero conhecer Jesus, quero conhecer a palavra de Deus, quero conhecer aquilo que Ele tem para mim, aquilo que a palavra dEle diz que eu tenho que fazer, o plano dEle para mim e para a sua vida. Temos que ter essa sede, temos que ter essa fome, precisamos mergulhar mais fundo de todas as maneiras possíveis, nas águas que curam, nas águas que marcam, nas águas que trazem vida, pois foi para isso que Cristo veio, e seguindo o exemplo dEle, o legado que Ele nos deixou também é isso. Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Então eu e você, como discípulos de Cristo, seguindo o exemplo, os passos de Cristo, também temos que gerar vida. Também temos que trazer vida, e vida em abundância. Amém? Aleluia. João 7,37. Glória a Deus. Está aí pertinho, você já vai achar rapidinho. Diz o seguinte, João, capítulo 7, verso 37. Isso. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim, para que beba. Verso 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. A palavra do Senhor é clara, como estávamos falando desses rios, de mergulhar mais profundo, nos rios do Espírito, nos rios que curam, nos rios que trazem vida. Jesus vai dizer o que aqui para nós? Tenha sede, venha a mim, e vou saciá-la, vou te dar de beber. E se você crer, então
em você fluirão os rios de água viva. Vai passar a fluir de você. Primeiro você busca. Primeiro você tem sede. Primeiro você busca, tem sede, bebe, se alimenta, se enche. Para que então Deus, através de você, faça fluir as águas que trazem vida, as águas que trazem cura, as águas que libertam, as águas que transformam. Deus quer que esse rio flua de você, flua de mim. Mas primeiro nós temos que ter sede, primeiro nós temos que beber dessa água. Primeiro nós temos que buscar com intensidade, temos que mergulhar profundo na palavra de Deus. Temos que mergulhar profundo no relacionamento com Deus. Porque não tem como a gente fazer alguém conhecido se a gente não conhece essa pessoa. Não tem como eu falar de alguém que eu não conheço. Eu posso falar da minha noiva, posso falar da minha mãe, da minha irmã, que eu convivo com eles há 20 anos. Eu tenho uma história com eles. Eu tenho um relacionamento com eles. Então para mim é fácil falar deles. Para mim é fácil apresentar eles para vocês. Entendeu? E a mesma coisa com Jesus. Eu lembro uma certa feita que eu fui ministrar. E eu estava muito nervoso, como hoje também estou. Sempre tem um temor e um tremor dentro de nós, né? É uma grande responsabilidade. Certa feita eu fui fazer uma ministração. Eu falei, mãe, eu estou muito nervoso. Nossa, tá doendo a barriga, tá doendo a cabeça, tá doendo tudo. Eu não sei o que fazer. Estou muito nervoso. Ela olhou para mim assim, com toda aquela mansidão. Filho, você vai falar do seu amigo. Meu coração se alegra quando eu lembro disso. Você vai falar do seu amigo. É tão simples falar do nosso amigo. A pessoa com a qual a gente se relaciona, a gente conhece. É tão simples, é tão gostoso, é tão prazeroso. Que a gente fica mais tranquilo. A gente fica mais calmo. Flui de uma maneira natural. Sabe? Muitas das vezes a gente, principalmente quando a gente se converte, né? Que a gente vem naquele primeiro amor, com toda aquela sede. Onde a gente quer transmitir aquilo que a gente está recebendo. A gente fica com medo, a gente não sabe como fazer. Mas muitas das vezes é porque a gente não entendeu ainda que o que a gente precisa fazer é nutrir um relacionamento com Deus. É nutrir uma intimidade com Deus. É se aprofundar nas águas do Espírito. Porque se a gente faz isso, se a gente se relaciona com Ele, a coisa mais simples e fácil da gente fazer vai ser falar dEle. Porque a gente vai conhecer, a gente vai olhar nos olhos dEle, a gente vai ver Ele sorrir, a gente vai sentir Ele fluir dentro de nós. A gente vai conhecer o coração dele, os desejos dele para nós, para este tempo, o modo que ele quer fazer, a esquina que ele quer que a gente vira, o passo que ele quer que a gente dê. Vai ser muito fácil falar dele. Então, é necessário que primeiro a gente o conheça, para que possamos fazê-lo conhecido. É necessário que mergulhemos mais fundo, que tenhamos sede, que venhamos beber dessa água, que venhamos deixar ele fazer em nós, para então fazer através de nós, para que esses rios fluam através de nós. Mas vamos falar um pouco desses rios. Este rio é um rio que cura e traz vida. Vamos voltar lá em Ezequiel 47. Ezequiel, verso 47, dessa vez, no versículo 8. Capítulo 47, versículo 8. Diz o seguinte a palavra de Deus, a partir do 8. Junto ao território de Judá, 47, verso 8, estava lendo 48. Aleluia. E ele me revelou, essas águas fluem para leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Essa região a qual o texto fala é uma região a qual é uma terra árida, uma terra rochosa, uma terra infértil, digamos assim. Não é aquele solo bonito, não é aquela terra boa de se plantar. Não, é uma terra árida, um terreno rochoso. E a Bíblia vai dizer o quê? Que quando passam essas águas, a cura, a vida. E vemos a evidência disso.
Porque onde existia morte já passa a existir vida. Onde existia um solo infértil para a produção já passa a ser fértil. Aonde ninguém pescava começa a aparecer peixe. As pessoas começam a prosperar. A cidade, a região, a nação começa a prosperar. Por quê? Porque apareceu uma fonte de água viva. Apareceu uma fonte de vida. Uma fonte de restauração, de transformação. Porque a Bíblia vai dizer que a água era ruim. Mas quando chegou esse rio, as águas passaram a ser saudáveis. Águas boas para beber. Águas boas para plantar. Águas boas para criar cardumes de peixes. Uma outra tradução que eu li dizia cardumes, muitos peixes. Se refere a milhares de peixes. E da mesma forma é na nossa vida. Nós fomos escolhidos para dar frutos e frutos que permaneçam. Por isso é necessário que mergulhemos mais fundo. Que deixemos Deus fazer em nós para fazer através de nós. E é necessário que entendemos, que venhamos entender, que fomos escolhidos para curar. E temos que encarar a terra árida e rochosa, para que os rios do Espírito venham curar e trazer vida através de nós. Para que eu e você possamos ser instrumentos afiados na mão de Deus. Pois fomos escolhidos para curar. E o lugar que precisa de cura é onde tem doença. O lugar que precisa de vida é onde tem morte. Ninguém precisa de médico senão os doentes. É necessário que venhamos ter intrepidez, ter coragem. Porque Deus instituiu sobre nós um espírito de autoridade e poder. É necessário que sejamos linha de frente, estejamos dispostos. Ó, pastor, estou disposto, precisar, estou aqui. Pastor vem aqui e fala, irmão, estamos precisando de gente fazer um evangelismo. Estamos precisando de líder lá na célula. Estamos precisando de pessoas que se comprometam a fazer a obra de Deus, a estabelecer o reino, a cumprir o ID do Senhor Jesus. Que você seja o primeiro. Que você esteja disponível. Esteja disposto a dizer, eis-me aqui. Esteja disposto a ser linha de frente nessa batalha. De cumprir o ID do Senhor e viver o chamado a qual Ele nos criou para exercer. Marcos 16:15 diz o seguinte. Vamos chegar lá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Deus nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para curar, para trazer vida. Deus nos escolheu para fazer o que Ele fez, e obras ainda maiores, pois foi o que Ele disse. Que o ministério dele foi de 3 anos, Ele fez o que tinha que fazer, subiu para ter com o Pai. Mas eu e você não, nós temos mais tempo. Nós temos disponibilidade. Vamos seguir o exemplo de Cristo e fazer obras como a que Ele fez, e obras ainda maiores, no nome dEle, por amor a Ele. Pois somos discípulos de Cristo, fomos designados para isso. Para curar, para trazer vida. Para levar as boas notícias com evidências. Não só no falar, mas no viver. No transparecer a face de Cristo. No fazê-lo conhecido mediante um relacionamento íntegro, puro, sincero, que reflita, transmita a face de Cristo. Mas volto a dizer, é impossível falar de alguém que você não conhece. É impossível Deus fazer através de você se Ele primeiro não fizer em você. É necessário que Ele te molde, que Ele te lapide. Mas tudo que você precisa fazer é simplesmente estar disposto. Dizer, Pai, eis-me aqui. Tenho minhas falhas, tenho minhas imperfeições.
Mas eis-me aqui, lapida-me, envia-me a mim. Faça o teu querer em minha vida, usa-me para curar, usa-me para sarar. Sara-me e leva cura através de mim. Que sejamos nós instrumentos afiados na mão de Deus, dispostos a fazer o querer, a cumprir o ID de Jesus, a levar vida onde existe morte. Mas precisamos mergulhar mais fundo. Precisamos nos aprofundar nos rios do Espírito. Precisamos ir além daquilo que tenhamos vivido. Sabe? Muitas das vezes a gente vive o Evangelho de uma maneira tão superficial, né? Eu falo de experiência própria, eu falo de mim. Muitas das vezes a gente vem na igreja no domingo, talvez até nos outros dias. Talvez até vai na célula, vai na consagração. Mas é como se fosse tudo no automático, sabe? Nós vamos e achamos que tá bom. Não, eu tô orando, tô lendo a Bíblia. Quando o pastor abre lá, eu leio. O pastor começa a oração, eu vou junto. É para adorar a Deus, a missionária tá lá na frente, eu tô junto. Mas e na nossa casa? E no nosso quarto, e no secreto? E na rua, e na escola, e no trabalho? Será que temos buscado da mesma forma? Será que temos nutrido um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus? Será que temos disponibilidade para o Espírito Santo nos usar conforme Ele quer, onde Ele quer e na hora que Ele quer? O que será que temos feito? Será que temos sido instrumentos na mão de Deus? É necessário que a gente reveja a situação. É necessário que a gente mergulhe mais fundo. E para mergulhar mais fundo não precisa ter ninguém vendo, não. A maior experiência que a gente pode ter é trancado no nosso quarto. A Bíblia nos induz a entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e clamar ao Pai que está no secreto. E o Pai que está no secreto nos responderá. O Pai que está no secreto vai vir se relacionar com a gente. Revelar o coração dele a nós. É interessante, certa feita eu estava lendo uma passagem de Paulo. E a palavra diz que enquanto Paulo orava, Deus lhe deu a direção. Segue o caminho para tal cidade. A gente vê nisso que, se queremos viver realmente como instrumentos na mão de Deus, nós precisamos receber uma direção de Deus. Mas para receber uma direção de Deus, nós precisamos estar a sós com Ele. Nós precisamos estar sensíveis à voz dEle, para poder seguir o caminho que Ele quer. Para que quando for para virar à direita, a gente vira à direita. Para quando for para virar à esquerda, a gente vira à esquerda. Na direção do Espírito Santo de Deus. Porque eu não sei você, mas eu não quero dar um passo sequer mais sem a presença de Deus, sem a direção do Espírito Santo. Porque eu entendo que quem faz realmente a obra, quem convence o coração, é o Espírito Santo. Somos nós instrumentos na mão de Deus, mas quem conclui é o Mestre. Então, em nome de Jesus, queremos nos aprofundar nessa comunhão, nesse relacionamento, nos aprofundar e mergulhar nos rios do Espírito. Em nome de Jesus. Vou ler mais um versículo aqui, que também está em Ezequiel 47. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Ezequiel capítulo 47 também. E o versículo é o versículo de número 12. Aleluia. E diz o seguinte: então junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo o tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Entenda o que? Somos todos nós árvores no jardim de Deus, mas é necessário que nós tenhamos raízes, e que essas raízes se aprofundem e alcancem as águas do Espírito. As águas que trazem vida. As águas que vivificam a nós. Porque se nós bebemos da fonte certa, aí sim, vamos dar os frutos também no nosso tempo devido. Aí sim, vamos cumprir
aquilo que Cristo nos escolheu para fazer, que é dar fruto que permaneça, não um fruto podre. Não ser como os fariseus também, como uma árvore que só tem lindas folhas, mas não gera fruto. Mas sejamos nós árvores férteis, com raízes profundas nas águas do Espírito, alinhadas com o coração de Deus. Tenhamos nós essas raízes, para que de fato possamos consumar a nossa missão na terra, para que possamos entender o nosso chamado, o propósito de Deus em nossas vidas, o modo e o tempo que Ele tem para esse propósito em nossas vidas, para que da maneira correta, com raízes profundas no Espírito Santo de Deus, com raízes profundas no poder de Deus, na presença de Deus, na unção do Senhor, a gente possa se alimentar, se encher, e aí então alimentar as pessoas. E aí então transmitir aquilo que nós estamos cheios. Que primeiro venhamos nós transbordar do Espírito Santo, transbordar da palavra de Deus, transbordar da cultura do reino, para que então possamos transmitir isso às pessoas. Para que quando a gente estiver na escola, a gente possa olhar para um abatido e transmitir a paz do Espírito para ele. Para que quando a gente possa estar no trabalho, a gente olhar para um viciado e transmitir a libertação através da unção que Cristo estabeleceu sobre a nossa vida. Para que quando a gente vê um enfermo, a gente colocar a mão sobre ele e ele ser curado através do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque nutrimos um relacionamento com ele. Porque cremos nos dons que ele nos deixou. Porque cremos no poder de Cristo Jesus em nossas vidas. Porque entendemos que no nome dele expulsaremos demônios, curaremos enfermos, faremos obras como aquele fez e obras ainda maiores. Se acertarmos esse convite de mergulhar um pouco mais fundo, de ir um pouco além daquilo que já estamos vivendo, de se aprofundar na intimidade, no relacionamento com Deus, aí sim seremos instrumentos de fato afiados na mão de Deus. Aí sim nós vamos orar, enfermos serão curados, vamos expulsar e demônio não vai voltar. Vamos trabalhar, vamos evangelizar e almas vão se converter. Vamos acolher, vamos abraçar e as pessoas sentirão o amor de Deus. Porque será o Espírito Santo através de nossas vidas fazendo a obra, e não nós mesmos. Não sejamos simplesmente nós. Não seremos nós, mas será o Espírito Santo de Deus agindo através de nossas vidas. Sejamos nós embaixadores de Cristo, agentes de Cristo, em nome de Jesus. Vamos mergulhar mais fundo. Quantos estão dispostos aqui a mergulhar mais fundo? Oh, aleluia. Quantos estão dispostos a dizer, eis-me aqui? É isso que Deus espera de mim, cara. É isso que Deus espera de você. É isso o desejo do meu coração, o anseio que arde aqui dentro de mim. E muitas das vezes já deixei ser levado pela carne e deixei esse prazer de lado. Até esqueci o prazer que é ser usado por Deus. Até esqueci o prazer que é estar alinhado com o coração de Deus. Mas quando eu me disponho a mergulhar, a voltar ao centro da vontade de Deus, a me posicionar no lugar que Deus quer que eu esteja, e sinto aquele prazer inexplicável de estar alinhado com Cristo. Quando eu sinto o prazer de adorar a Cristo, de ser o instrumento na mão de Cristo, aí eu entendo que não há outro prazer que se compare com isso. Que eu não posso fazer outra coisa a não ser isso, pois foi para isso que eu nasci. Meu coração se quebranta a entender que muitas das vezes eu estou perdendo tempo fazendo outras coisas, enquanto eu deveria estar fazendo aquilo que eu nasci para fazer, dar frutos. Ver esses frutos brotarem, se alegrar com o fruto do meu trabalho, ter raízes profundas, receber vida e gerar vida. É para isso que Cristo nos escolheu. Quero que vocês coloquem de pé juntamente comigo. Quero pedir à missionária Simone colocar aquele playback abençoado. E que venhamos entender que só depende de nós. O convite está aí, na verdade sempre esteve. Hoje não é o primeiro dia que Deus te faz esse convite. O convite sempre esteve diante de nós. Ele sempre nos chamou para ir mais fundo, para mergulhar, para sair das águas rasas. Sempre nos chamou para viver o propósito dele. E muitas das vezes nós até aceitamos esse chamado. Muitas das vezes nós até inclinamos os nossos ouvidos, atentos ficamos. Mas de repente paramos, retrocedemos. Só que hoje é a chance, é a oportunidade que nós temos de aproveitar essa nova chance que Cristo nos dá. De agarrar ela como se fosse a última, como se não houvesse amanhã. E se dispor a ser um instrumento afiado nas mãos de Deus e ver o céu ser estabelecido na terra através da minha e da sua vida. Aleluia, Jesus. Manifesta-se em nós, Jesus. Revela-te a nós.
Venha nos capacitar para exercer o chamado a qual o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Aleluia, Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Seu nome é maravilhoso. Leva-me além, Leva-nos além daquilo que possamos imaginar, Senhor. leva-me Leva-nos além das nossas limitações. a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Revela-te a nós, Jesus. Faça-nos queimar de amor por Ti. Olhar em Teus olhos e transbordar de amor por Ti. Leva-me Leva-nos além dos nossos próprios sonhos. Leva-nos além dos nossos planos. Faça com que vivemos viver os Teus sonhos e os Teus planos, Pai. Que se cumpra, que seja consumada a nossa missão na terra. Em nome de Jesus. que a minha vida flua mais da Tua Vamos fluir nos rios. Transmitir os rios que transmitem vida, que geram vida. Oh, aleluia. Rios que edificam novas árvores, que têm raízes profundas. Oh, aleluia. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado através de cada coração disposto nesse lugar, através de cada instrumento afiado que se colocar diante de Ti. Oh, aleluia. Revela-te a nós, Jesus. Revela-te a nós, Jesus. Nós se rendemos aos Seus pés, Senhor. Aleluia. 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 Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração
Espírito e a noiva proclamam: vem. E a todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Que hoje eu e você venha receber dessa água da vida. Que venhamos ter sede e fome de Cristo. Que venhamos ter sede e, em nome de Jesus Cristo, beber dessa água. Para que através de nós, Cristo também possa derramar dessa água que cura. Dessa água que traz vida sobre a vida de todos à nossa volta. Que haja a evidência de Cristo na minha e na sua vida. Por onde quer que a gente passar. Que ao mergulhar em águas mais profundas, sejamos empoderados com o poder que vem do alto. Para pregar o evangelho. Para curar enfermos. Para expulsar demônios. E estabelecer o reino dos céus na terra. Em nome de Jesus. Você que crê e se disponibiliza. Bata a palma e glorifica em nome de Jesus. Glórias e glórias e glórias a Ti, Jesus. Nós Te louvamos. Aleluia, Pai, nós Te damos graças. Que essa palavra, em nome de Jesus Cristo, venha ser penetrante e contundente ao nosso coração. Venha germinar e dar bons frutos em nome de Jesus. Aleluia. Quero dizer, pode se sentar, irmão? Quero dizer uma vez mais que é um privilégio para mim poder estar aqui. Meu coração se alegra nisso. Um tempo novo, precioso, a qual nunca tive prazer, tanto prazer quanto estou tendo hoje de estar aqui. É algo extraordinário, algo que entre mim e Cristo, assim, eu me alegro muito. E em breve estarei mais vezes com vocês aqui, cultuando ao Senhor, se alegrando em comunhão com os irmãos, tendo esse lindo prazer. Estamos orando para que a obra de Deus seja feita, a vontade dele seja feita lá em Pato Branco, estamos nos disponibilizando, tentando mergulhar mais profundo e ser um instrumento afiado na mão dele, que seja feita a vontade dele, né? Sabemos que o nosso querer não é igual ao dele, mas se a gente alinhar o nosso querer com dele, o nosso coração vai estar alinhado com dele, e de fato, a vontade dele vai se cumprir, e se alegraremos ao ver que a nossa vontade é a mesma que a dele. Glórias a Deus por isso. Agradecer ao pastor, meu pai, minha mãe, missionária Simone, homem e mulher de Deus na minha vida. E quero uma vez mais, te motivar, te encorajar a abraçar os seus pastores, abraçar a sua liderança, sabe? A palavra de Deus vai dizer que enquanto Josué estava no campo de batalha, Moisés estava lá no alto do monte, com as mãos erguidas, intercedendo. Só que ele não estava sozinho, os braços cansavam, doía. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, estavam os seus discípulos ali segurando os braços dele para que não caíssem. E ele continuasse com as mãos erguidas, em posição de mãos, intercedendo e orando pela obra do Senhor, para que a vitória viesse para o povo de Deus. Que seja você também um valente assim também, um guerreiro assim também, um discípulo assim também, que abraça o seu pastor, que busca ter a mesma linha de raciocínio, alinhar o seu coração com o dele, alinhado com o coração de Deus, para que a obra de Deus venha progredir, né? Como a gente falou aqui, onde passam essas águas, a vida e a nação progride, prospera, entendeu? Se eu e você mergulharmos nessas águas, deixar Cristo nos usar, abraçando o nosso pastor, abraçando ali, tendo a mesma linha de raciocínio, tenho certeza que não só o ministério em si, mas o reino através do ministério, através dessa obra, vai progredir, vai se prosperar, o inferno vai ser saqueado, o céu vai ser povoado, através da minha e da sua vida. Então abrace seu pastor, esteja disposto, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam o Senhor.